Fala galera, PHN, é o seguinte, o Brasil inteiro tá ligado agora e o PHN vai entrar na sua vida, no seu coração, através de Nossa Senhora, beleza? Vamos lá, arrasta o sofá aí! No dia que a terra escureceu, sumiu a fé que havia debaixo do céu. Somente uma luz não se apagou. Foi daquela mulher que sempre acreditou. Agraciada igual não há, e quem recorre a ela a luz encontrará. Maria, rainha, assunta ao céu e hoje o céu é seu véu. Maria, rainha, benditos são os filhos dessa mãe. No dia que a terra escureceu, sumiu a fé que havia debaixo do céu. Oh, somente uma luz não se apagou. Foi daquela mulher que sempre acreditou. Hey! Oh, agraciada igual não há, e quem recorre a ela a luz encontrará. Maria, rainha, assunta ao céu e hoje o céu é seu véu. Maria, rainha, benditos são os filhos dessa mãe. Maria, rainha, assunta ao céu e hoje o céu é seu véu. Maria, rainha, benditos são os filhos dessa mãe. Pede a intercessão dela. Nossa Senhora, mãe de todos nós. Onde você estiver, levanta o braço e canta junto assim. Chegamos pra arrepiar a galera, tá certo? Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, tá bom? TV, rádio, internet. É a galera que ama a Canção Nova e por isso nós, né? Pô, plena 10h30 da noite, a gente chegar assim, né? Batendo o pé na sua porta, chegando e falando, meu, vamos parar de pecar. Quase um assalto, né? O que a gente faz, na verdade é isso mesmo, né? A gente praticamente, saqueia o inferno, você sabia? Entra lá, saqueia, bate a porta, pá, vambora galera, sabe? Um negócio assim de filme, é isso que acontece. E graças a Deus, não por, sei lá, por vanglória, alguma coisa desse tipo, não. Mas por conta da inspiração que Deus deu para a Canção Nova, dizer não ao pecado. Começar a tirar o pé
do inferno, você sabia? A gente tem que ser claro, sincero, direto e reto, né? Quando a gente para de pecar, decide parar de pecar, a gente começa, a tirar um pezinho lá da casa do encardido, não é mesmo, padre? Boa noite, querido. Boa noite, Peter. E é isso mesmo, você disse aí, encher o pé na porta e na porta do inferno para resgatar as almas, né? Jesus falou para Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão. Isso mesmo. Então nós precisamos dar um chutão na porta do inferno e resgatar as almas dos jovens. Isso aí, Você está vendo aí no GC o endereço do padre, né? Você que quer acompanhar ele aí nas mídias sociais, tá aí o endereço no GC, passando as mídias sociais. Manda um oizinho. O padre é bem ativo nas mídias sociais, tá bom? Tá passando também as mídias sociais do PHN, tá bom? Você pode mandar um recado pra gente também. E claro, deixa eu só dar uma boa noite pra galera aí, né, banda? É nóis, banda PHN, arrepiando toda terça-feira aqui. Uma satisfação estar com esses caras aqui, pais de família, trabalhadores, homens de verdade, graças a Deus, né? Honrando a camisa aí, né, Fredão? Honrando a camisa. Claro, todos, né? Todos aqui, honrando a camisa. Eu falei o Fred aqui, mas todo mundo, né, padre? Todo mundo honrando a camisa aqui, graças a Deus. É isso aí, viu, gente? Você que é homem, homem de verdade, né? Esse negócio de igreja não é para homem, não. Você tá louco? Claro que é. Você tá maluco? Né? Aliás, você, homem, futuro, talvez pai de família aí, principalmente você, levando a cabo a vida espiritual da sua família. Você é cabeça, cara. Entendeu? Então, deixa Deus entrar no seu coração aí. Você, um jovem pai, jovem talvez na idade, talvez no espírito, né? Mas um jovem pai, claro, deixa Deus entrar. Deixa o pecado sair e vamos conduzir as nossas famílias para o céu, tá bom? Aliás, você como pai, você tem uma obrigação com seu filho. Ajudar ele a não viver em pecado grave. É só isso. Você só tem a responsabilidade de tirar ele do pecado grave. Só isso, tá bom? Faz isso direitinho, toca o barco, como se fosse pouca coisa, né? Mas toca o barco nisso aí que você vai ver, com certeza você vai estar criando filhos para o céu, beleza? Agora é o seguinte, estamos falando de homens aqui, o PHN, um programa sempre cheio, né, um programa bem masculino aqui na sua maioria, né? Mas hoje, nós estamos tendo essa graça já há alguns dias no programa PHN, testemunhos femininos. E hoje teremos mais uma mulher conversando conosco aqui, veio acompanhada, tá? Veio acompanhada com o namorado, tá ali, né, tirando foto, tá babando, né? Tá babando o namorado ali, belezinha. Bom, eu quero ter a honra de chamar, galera, prepara um groove aí, um groovezinho, um somzinho aí, a banda já vai se preparando, a banda vai se preparando ali já. Nós vamos fazer um groove pra gente receber ela. É uma querida, viu? Nos bastidores aqui, uma simpatia tremenda, tá bom? Eu tenho a honra de chamar aqui para conversar um pouquinho comigo hoje no programa PHN, a Ariane Bastos. Chega pra cá, querida. Ariane Bastos, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Peter. Alegria estar aqui. Tá felicidade mesmo? Tá animada? Muito, muito feliz. Que beleza, né? Eu falei do namorado, mas não falei o nome. Então, manda um alô pro namorado. Fala o nome, né? Eu poderia falar, mas vou deixar você falar o nome. Nivaldo, meu namorado, veio me acompanhar aqui nessa noite. Quanto tempo já de namoro? Fizemos 1 ano, sexta-feira, dia 18. Olha que beleza. Graças a Deus. 1 aninho, né? Se Deus quiser aí, caminhando, né? Claro, um bom namoro, tá? Um bom namoro é aquele que se encaminha para o casamento. Quem namora tem que casar, a gente não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Às vezes, os dois percebem, poxa, que não é, né? Mas o período que estavam juntos, se respeitaram e cresceram juntos como se fossem para o casamento. Mas no caminho Deus vai mostrando, né? E a gente também vai percebendo o que rola, o que não rola. Mas um casamento saudável, aliás, um namoro saudável é aquele que a gente namora pensando num compromisso mais duradouro, né? Então, fica a dica aí. Vou namorar, mas não sei, não tem compromisso nenhum. Você não vai crescer, isso que vai acontecer, né? Agora, pensando em crescer a dois, o namoro com certeza fica muito mais saudável. Mas, Ariane, a gente não vai falar só sobre o seu namoro, né? Não mesmo, não. Você veio de onde, querida? Eu sou natural de São Paulo, capital. Melhor dizendo, sou de Itaquera.
Nasceu em Itaquera ali, Sim, Grande São Paulo? Cresci em Itaquera, Grande São Paulo. Até hoje meus pais residem em Itaquera. E sempre por lá, amizade, as amizades, o convívio escolar, tudo ali naquela região. Cresci em Itaquera, ali próximo tem uma região chamada Coab 2. Uhum. E então ficava ali entre Itaquera, Coab, mas trabalhei, né, em outros lugares, trabalhei na região de Alphaville, também ali na região da Barra Funda, região da Sé. Então São Paulo é muito grande, né? Tem aqui, claro, né? A gente tem as perguntas aqui que a gente se prepara sempre e tal. Mas antes de, inclusive, entrar na conversa, na nossa conversa mesmo, eu quero, assim, dar um valor a mais, né? Não digo a mais, mas quero valorizar as pessoas que têm um encontro com Deus no meio de uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo. Porque imagina, busão todo dia, correria, atraso, e vai para um canto, vai para o outro. Você passa, né, um tempo considerável para ir até o trabalho, considerável para voltar para casa. E nessa correria toda, a pessoa ainda consegue se esbarrar com Deus numa grande metrópole. Só disso, assim, eu realmente dou um valor gigantesco para quem consegue administrar essa correria toda de uma cidade grande e ainda assim ter um encontro com Deus. Então, desde já, parabéns, né? E é bem real também, Peter, porque o início da caminhada eu enfrentava aí nada 1h30 para chegar no grupo de oração. 1h30 para chegar no grupo de oração. Sim. Olha só aí, ó, tá vendo? Não é só você que tem, que vida corrida. Ir para a igreja. Filho, não é só você não. Tem muita gente com vida corrida e, graças a Deus, tiveram uma experiência pessoal com Deus. Mas, Ariane, deixa eu perguntar para você, como é que era você vivendo em São Paulo e pensar, tipo assim, futuro, projeções, o que a Ariane pensava e planejava para si? Qual que era o seu projeto? O que você vivia, assim, ali em São Paulo, trabalhando, o que você queria ser? Então, na verdade, eu não trazia muitas perspectivas de futuro, né? Eu era uma pessoa muito assim, deixa a vida me levar, né? Uma jovem um pouco que perdida ali naquela grande São Paulo, né? Diante de tantas possibilidades, diante de tantas realidades. Então, eu não trazia assim um plano, um planejamento Isso deixava relacionado ao futuro. Isso me trazia uma tristeza interior, porque eu não sabia onde eu queria chegar. Né? Então, eu não tinha um sentido de vida, eu não sabia de fato o que eu queria ser, o que eu queria estudar. Eu sabia que todo mundo fazia isso, todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, então eu também teria que ir. Né? Mas não era algo que realmente dizia de mim e que por isso eu queria seguir aquele caminho, trilhar aquele curso ou fazer aquela faculdade. Era simplesmente, eu seguia o fluxo. Agora, claro, uma pessoa que tem um vazio interior, né, porque não tinha projetos, não tinha planos, perspectiva de futuro. Fazia o que estava no protocolo da sociedade, né? Fazia o que todo mundo fazia. Uma pessoa assim traz um vazio dentro de si, como você mesmo disse. E como é que você procurava? Porque até então não tinha entrado Deus na história. Não. Como é que você preenchia? Como é que você lidava com esse vazio interior que você tinha? Primeiro, por meio das amizades, né? Então, sempre tinha essa necessidade de ter essas grandes amizades, essas muitas amizades. Depois de um tempo, foi a partir das baladas, das bebidas, das curtições, muitas viagens. Eu era alguém que não queria ficar em casa, então eu era muito para fora, né? Era uma maneira de preencher o meu vazio. Então, conhecer os lugares, viajar, novos roteiros, era mais ou menos isso que ia preenchendo o meu vazio. Mas, no fundo, essa tristeza. Ô, padre, deixa eu cortar o protocolo aqui e já perguntar para o senhor aqui. A gente pode falar que, hoje em dia, nós estamos vivendo, o mundo promove para nós uma cultura da distração, sempre para não olhar o vazio, para não olhar que está fazendo falta a Deus. Aí tem viagem, amizade, você tem que sair, você tem que ser ativo, você tem que ir para balada, você tem que ter sei lá, até coisas que seriam boas, mas fazem parte de um plano de distração. Por exemplo, você tem que ter um curso de inglês, você tem que fazer uma academia, você tem que, enfim... A gente corre o risco de cair nessa cilada da cultura da distração. Isso é real? Com certeza, né? Você falou de algumas coisas que são boas, né? Um curso de inglês, fazer bom, fazer um esporte, academia, tudo isso. Só que tem o perigo de se perder, né?
E como você disse, né, às vezes o inimigo ele é enganador, ele se aproveita até de coisas boas e vai jogando para que a pessoa ali não tenha espaço, como você disse, de voltar-se para si mesmo e aí também para Deus, né? E aí é um grande perigo. Se não saber administrar isso aí, tudo isso aí, pode se voltar contra, né? É isso, e é legal a gente parar para prestar atenção, até mesmo nas coisas boas, porque até as coisas boas podem nos distrair daquilo que é um foco. E quando a gente já não tem foco, aí pronto, aí vira uma bagunça. E claro, nessa cultura da distração, você saindo, amizade, vamos ter que sair, vamos ter que fazer e tudo mais, aquele vazio interior, e a família. Porque, pelo jeito, você não parava muito em casa. Como é que você se relacionava com a família? Eu me relacionava muito bem, me relaciono até hoje com o meu irmão, graças a Deus. Com certeza está assistindo. São quantos? São só vocês dois? Eu tenho 2 irmãos, mas uma já é falecida, faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, e tenho o Rodolfo, que é mais novo, 2 anos. Ele é mais novo, mas todo mundo acha que eu sou a mais nova. Ah, olha só aí, ó. Saiu bem, meu irmão. Não podia aí, faltar essa, pô, desculpa. Legal, o namorado gostou aqui, claro, né? Puxa, mas, né? Beleza. Mas como que era? Com o pai, com a mãe? Então, nós sempre tivemos um relacionamento. Então, eu cresci com os meus pais muito próximos. Sempre trabalhei com eles. Os meus pais são comerciantes até hoje. Então, cresci ali no contexto de pai presente, mãe presente. Mas, aos poucos, eu fui vivendo esse afastamento, não tanto físico, mas até mesmo no sentido, a Ariane se descobrindo ali jovem, com seus conflitos interiores, muitas coisas eu fui deixando de partilhar com os meus pais, né? Então, dentro daquelas crises, os conflitos, as descobertas no tempo de universidade, eu fui me distanciando da minha família. Mas nunca foi uma coisa assim tão evidente, né? Nossa, a Ariane é alguém ausente. Então, foi uma ausência muito sutil, muito discreta. Pelo jeito, Ariane, você era uma pessoa de comportamento linear, a gente pode dizer assim, né? Sim. Não estava lá no fundo do poço, entregue a cachaça, esse negócio todo, mas também não estava ali, né? Servindo o altar toda semana, enfim, ali na sacristia sempre e tal. Isso. Não estava nem tão fora e nem tão dentro. É isso né? mesmo, Tava em cima ali do muro. Uma vida linear, uma personalidade linear também, tudo belezinha ali e tal. Não era uma má pessoa, mas estava ali no linear, né? É isso mesmo. E nessa linearidade, quem que se destacou, entrou na sua vida e mostrou, falta Deus nisso aí? Quem que foi esse ponto que te levou para Deus, assim, que te fez pensar em Deus? Então, é interessante porque eu percebo várias marcas de Deus na minha história, né? Então, uma das marcas foi a partir da minha madrinha de batismo, que a minha mãe não conhecia, né? Aos meus 2 anos de idade, minha mãe ainda não conhecia essa mulher que veio a ser minha madrinha. E quando a minha mãe conheceu ela em um grupo de oração da paróquia lá próximo de casa, a minha mãe sentiu no coração de que deveria me entregar a ela. Batismo. Não, peraí, fala, ó, que coisa interessante. Isso aí, ó, eu nunca ouvi, pelo menos nesse tempo de PHN aqui, a sua mãe começou a ir para um grupo de oração. Na verdade, quem participava era o meu pai. Seu pai estava participando. O meu pai participava desse grupo. Sua mãe foi, conheceu essa mulher. Isso. E Deus tocou no coração dela, ó, é ela que vai batizar sua filha, é isso? É isso mesmo. Que interessante. A minha mãe fez o convite, a minha madrinha ficou muito surpresa com o convite. O sonho dela era ter uma afilhada de batismo. E eu fui a primeira, depois tem muitos. Mas eu fui a primeira. E, a partir disso, ela me catequizou quando criança. Então, ela era responsável pela coroação de Nossa Senhora na igreja. Então, ela me levava, eu participava das coroações. E isso foi semente de Deus sendo lançada, né, no meu coração. E aí, mais à frente, foi a pessoa quem falou de Deus para mim. Olha, que beleza, viu? A importância aí do padrinho, da madrinha, de batismo, né? É justamente isso. É levar aquela criança, né? Ou aquele adulto, não sei que idade que essa pessoa vai ser batizada, mas é levar essa pessoa para Deus, para a iniciação cristã. Não à toa, quando é criança, o padrinho ele responde no lugar da criança, e quando, claro, a criança cresce, ela responde por si,
mas é uma importância gigantesca um padrinho, uma madrinha na vida de um jovem. Mas antes da gente continuar esse processo aí, de Deus entrar de fato, né? A gente já está no finalzinho do bloco, mas vale a pena perguntar, padre, isso que a Ariane passou na sua história é incrível, né? Tem uma linearidade, a pessoa não se acha nem tão no fundo do poço, mas também não está tão dentro da igreja. Isso é relativizar a própria vida? É um tipo de relativismo isso aí, padre, ou não? É um grande perigo que acontece. A Ariane vem aí de uma cidade grande. Claro que não é só cidade grande, né? Mas essa questão, como ela falou no início, né? Deixa a vida me levar, né? O que muitos jovens têm feito isso, né? Cai nesse perigo de vai deixando e vai entrando no que você falou, né? Tudo é relativo. Isso não é tão pecado, né? Então você vai sendo o juiz de você mesmo, né? Que é um grande perigo do relativismo, e o Papa Emérito Bento XVI, ele foi um dos ferrenhos na luta contra o que ele chamava de ditadura do relativismo. Ditadura, né? Às vezes a gente pensa só politicamente, uma ditadura de alguém que foi um ditador, mas ele falava dessa ditadura também cultural, que o que é o relativismo, né? Ele nega toda e qualquer verdade absoluta. Então, qualquer um pode ter a sua verdade. E isso é um perigo para a religião, né, padre? Então, vai contra o cristianismo, porque o que é que o Cristo falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá com o Pôncio Pilatos, ele falou a verdade, eu sou a verdade, né? Então, o relativismo é um grande perigo. E Bento XVI ele foi ferrenho nessa luta, porque ele disse que o jovem está sendo levado por todo e qualquer sopro de doutrina, de ideologias, e até nas suas catequeses ele falava de cada uma, né? Marxismo, liberalismo e tantas outras coisas. E ele dizia que quando o jovem tem uma fé clara, e ali professando a fé da igreja, é chamado de fundamentalista. Então é uma briga que é travada, né? Entre o jovem que vai sendo levado pelos sopros de doutrina e vai sendo juiz de si mesmo. Então é um grande perigo, né? Nós vamos falar mais sobre isso, né? A gente está indo para o nosso próximo bloco, né? E claro, você sabe, até o intervalo na Canção Nova, ele é evangelização, tá bom? Isso porque você ajuda essa obra, tá bom? Nós não colocamos propagandas comerciais de empresas ou de outras, né? Enfim, outras situações que podem causar para a gente um recebimento de verba, porque a gente confia em você, na providência de Deus através de você, e por isso não tem propagandas comerciais, e tudo na Canção Nova evangeliza, graças a Deus, tá bom? Então, Deus lhe pague você que ajuda essa obra. Daqui a pouquinho, a gente volta conversando um pouquinho mais com a Ariane e, claro, aqui com o Padre Gilberto. Nós temos um conteúdo muito legal para passar para você. Nós vamos continuar falando de relativismo, vamos continuar falando sobre essa linda transformação que aconteceu na vida da Ariane e que também pode acontecer na sua vida, beleza? Vamos de Nelsinho Correia. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá? Mais lindo é quem fez o céu, mais lindo é quem fez o mar. Oh, mais lindo é quem fez o céu, mais lindo é quem fez o mar. Mais lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus. Mais lindo é quem fez a flor e pôs o brilho no teu olhar, meu bem. Mais lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus, o Criador de tudo. Só Ele devo adorar. Mais lindo é quem fez o céu, oh, mais lindo é quem fez o mar. Mais lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus. Oh, 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 mais lindo é quem fez a flor e pôs o brilho no teu olhar, meu bem. Oh. Tira o pé do chão aí! Hey! Mais que momento rima com vento, e vento gente não pode mudar. É bom mudar pra melhor, melhor que o vento sem rumo, pedido solto do mundo, sem paz. Viver em paz somente sem contrão, quando se aproxima o princípio fez.
Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá, não. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Tem jovem aí? Então vem comigo aí. Uou! Viver é mais que momento. Momento rima com vento, irmão. E vento a gente não pode mudar. Ou é bom, tava melhor. Melhor que o vento sem rumo. Perdido só no mundo, sem paz. Viver e mais também sem encontrar. Quando se aproxima um princípio feio. Por isso já não sou quem vivo, isso vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá, não. Por isso já sei quem vivo, isso vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Com vocês, Banda PHN. Arrepia aí, time! Por isso já não sou quem vivo, que isso vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Por isso já não sou quem vivo, que isso vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Essa paz o mundo não te dá. Vambora, já parei. Pronto, chega. Imagina esse time na sua cidade. Vamos sonhar com a sua possibilidade? Ó, Banda PHN na sua cidade. Imagina, vai a banda, vai o padre, vai a equipe toda fazer um PHN na sua cidade. Vai ser legal demais, hein? Vamos rezar, deixar essa pandemia passar, pelo amor de Deus. Já deu, né, Ariane? Já deu. Meu Jesus, que o padre falou que o mais difícil da pandemia é a máscara, né, padre? É, a máscara, é verdade. O mais difícil da pandemia é a máscara, cara. Não é fácil, mas, né, tem que seguir os protocolos. Graças a Deus a gente vai se acertando aí, né? Ô, padre, mostra pra gente aí essas imagens aí. 3 arcanjos presentes aqui no PHN hoje. Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Ali primeiro nós temos Gabriel, o arcanjo Gabriel, que aí nós temos lá no anúncio que Nossa Senhora seria mãe do Filho de Deus, né? E, então, o significado dele, dos arcanjos, né? O significado dos arcanjos, o nome deles é a missão que eles têm. Os arcanjos são aqueles que têm uma missão dada por Deus para os seres humanos, né? Para agir diretamente dos seres humanos. Então, o Gabriel, o significado dele é força de Deus, ou Deus é forte, né? É o significado dele, é a missão que ele tem, dizer que Deus é forte. Aquele que nasceria no ventre de Nossa Senhora, que ele anunciou, seria a força de Deus, o Cristo, né? São Miguel, né? O quem como Deus, né? Ele que, lá no Apocalipse 12, tem aquela batalha, né, dos anjos, e ele como príncipe da milícia celeste, que expulsou Satanás para as profundezas do inferno. Quem é como Deus, né? O demônio não pode ser como Deus. E quem pode ser? Não, só Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. E aqui nós temos Rafael, o arcanjo Rafael, que para quem quer se aprofundar sobre ele, está lá no livro de Tobias, né? Ele que realizou 2 curas, uma física e uma espiritual. A física foi lá do Tobit, né? Pai de Tobias, que ficou cego, e ele lá fez a cura lá, ele ficou são. Uma ave, deixa eu falar, que coisa incrível que tem na palavra de Deus, né? Uma ave, padre, com todo respeito aí, talvez tenha criança aí na sala, mas uma ave fez cocô no olho dele e ficou cego.
Pronto, aí ele usou um peixe, né, Olha só. a ave usou o peixe lá para curar o coisa linda, Tobit, né? E Vale a curou pena, vale a pena. da cegueira. Vale a E pena ler a também palavra. fez expulsou demônios, né? Que ali Tobias ia casar com Sara, só que ele ficou meio receoso, porque Meio receoso. todos os prometidos, os 7 Nossa, prometidos, todos bateram a bota, né, todos pai? morreram antes do casamento, né? E ele ficou, não, e agora? Se eu for... Aí o anjo Rafael disse, não, calma. Aí ele pegou ali o peixe também, ali o que ele disse, colocou na fogueira ali, fez o incenso e afugentou os demônios que agiam para matar aquelas pessoas. Então, aí Tobias casou depois com Sara. Né? Que coisa linda, né? A existência dos anjos, toda a realidade espiritual que existe, apesar da gente não ver, talvez, com os olhos humanos, mas essa realidade espiritual existe, os arcanjos. E que lindo também a gente ter um contato com a palavra de Deus, né? Então, a gente conhecer essas histórias, conhecer esses personagens bíblicos, é maravilhoso. Que às vezes a gurizada, vou ficar lendo Bíblia, nossa senhora, livro antigo da minha avó. Cara, tem tanta história linda lá dentro que a gente pode atualizar na nossa vida. E por isso nós estamos conversando com a Ariane aqui, né? É a palavra de Deus se atualizando na vida de cada um, de cada uma. Cada conversão é como se tornasse atual, mais uma vez, a palavra de Deus. E a gente vai vendo o evangelho, né, nas pessoas. Vai vendo a palavra de Deus na mudança, na transformação das pessoas. Então, que lindo, né? E falando da palavra de Deus, Ariane, claro, você já falou um pouquinho da sua vida lá em São Paulo. E, de repente, a sua madrinha começou a te assumir em oração, a te levar para Deus. E tudo bem, até aí tudo bem, te levando para Deus, você foi batizada e tal, e a sua mãe já frequentando um grupo de oração e tudo mais. O seu pai, aliás, frequentando um grupo de oração, e aí sua mãe, e você começou a participar também na igreja. E como que nessa situação aí de ir entrando para a igreja, como que você se encontrou com Deus? Não foi tão bonitinha assim a história. Foi o resumo do resumo, né? O resumo do resumo. Então, meu pai ali, né, tinha essa proximidade já com a igreja, mas ele foi esfriando e, aos poucos, né, foi deixando de ser tão ativo assim na igreja. A minha madrinha ali, próximo aos meus 8 anos de idade, se mudou de São Paulo para São José dos Campos. E, naquele tempo, a tecnologia não era como hoje e nós viemos a perder um pouco o contato. Então, dos 8 até ali próximo, acho que aos 17, 18 anos, eu meio que perdi o contato com ela. E quando jovem, entrando nessa fase da juventude, eu quis retomar esse contato com ela, justamente pela importância da figura dela na minha vida, né? Nós tivemos ainda nesse meio tempo algum contato, mas era pouco. Então, ela morando em São José dos Campos, eu em São Paulo, a gente teve aí um distanciamento. Nessa fase, aí por volta dos meus 18, 19 anos, não consigo lembrar exatamente a idade, eu recebi um convite, e eu acredito, e ela também sempre diz muito isso, que ela me assumia em oração. Então, é uma grande intercessora que eu tenho até hoje, graças a Deus. Sei que a minha conversão também é fruto dessa oração, ela, né, realmente reza muito, tem um altarzinho, e sei que em muitos momentos o meu nome esteve nesse altar. Ela me presenteou uma vez com um devocionário da Divina Misericórdia, então eram gotinhas de evangelização, né, por parte da minha madrinha. E em alguns momentos de muitas dificuldades que eu vivi também na minha vida profissional em São Paulo, esse devocionário falava muito comigo. Então ela era alguém que me remetia a Deus. E quando surgiu o convite, foi da filha dela, a Érica, apaixonada pelo PHN, ficou noiva no PHN. Tem muitas histórias também relacionadas ao PHN. Foi ela quem me convidou. Então, Isso em 2009? Isso foi em 2009 já. Em 2009, nessa época eu era universitária, trabalhava, e aí recebi um convite para participar de um acampamento. E nessa época eu não participava nada da igreja, realmente estava bem distante da igreja. Até cheguei a fazer crisma aos 14 anos, mas me distanciei por completo.
Então, recebi esse convite para participar do PHN em 2019. Eu não sabia o que era PHN e nunca tinha ouvido falar sobre Canção Nova, então, e nem de renovação carismática. Olha que interessante, né? A gente, talvez por nós estarmos inseridos numa realidade cristã, né? A gente não se toca que tem gente que não conhece PHN, não conhece Canção Nova, não conhece igreja, não sabe que existe retiro para jovens. A gente não pode deixar de falar dessas coisas de fato, né? É bem isso mesmo. Então, assim, era uma realidade totalmente desconhecida para mim. Recebi o convite e como eu era uma jovem que gostava de deixar a vida me levar e que gostava de experimentar coisas diferentes, quando ela disse, olha, tem um acampamento, PHN, Canção Nova, também não quis entender muito, mas como eu gostava de coisas diferentes, eu topei o desafio. Chamei o meu irmão para vir comigo. E aí nós viemos, então, numa sexta-feira, me recordo muito bem da cena, organizando a mala, fui para o trabalho, saí um pouquinho mais cedo, encontrei meu irmão lá em casa, entramos no carro e partimos rumo à tal da Canção Nova, que nós havíamos sido convidados. E ali Deus, de fato, começou a entrar de fato, né? Foi um momento que você parou para estar com Deus, e Deus... com certeza ali começou uma obra de transformação na sua vida, tanto que você hoje está aqui, não só aqui no programa, mas aqui na Canção Nova. Hoje você é missionária da comunidade Canção Nova. E Deus começou a fazer, né, a partir do momento que você parou para estar com Deus. Mas a gente sabe que a nossa vida poderia ser, né, sabe? Tipo assim, a minha vida é um Monte Tabor. Nossa, fica lá, só rezando. Mas tem a continuidade da vida, né? A continuidade das coisas, o andamento do dia a dia. Como é que foi? Depois do PHN, o que rolou depois do PHN? Voltou para casa, vida que segue, o que rolou? Chegando aqui no PHN, eu vivi o impacto, né, de encontrar jovens em um lugar que não era uma igreja, mas que era uma igreja. Então, na minha cabeça, era tudo muito confuso, né? Que eu não tinha conhecimento do que era uma comunidade. Então, fiquei impactada com aquela quantidade de jovens felizes. Sem bebida, sem curtição, sem balada, sem pegação. E eram muitas pessoas felizes. E para mim era muito contraditório, porque era fila para refeitório, fila para uma lanchonete, era banheiro gelado, tudo assim, nada era bom. É para desinstalar a gente mesmo, né? Totalmente. E, incrivelmente todos estavam felizes. Incrivelmente todos muito felizes. E aquilo me incomodava muito, porque como eu disse no início, eu trazia essa tristeza interior. Talvez não expressava tanto, mas trazia essa tristeza, essa falta de sentido. E ver aqueles jovens felizes me provocou demais. E eu comecei a perguntar por que eles são tão felizes. Então, eu fui experimentando e eu fui sendo contagiada pelo clima da chácara, pelas músicas que tocavam. Então, cada música tocava o fundo da minha alma. E aquilo começou a revelar verdades a meu respeito. E eu comecei a me reconhecer naquele PHN. E eu ouvia dizer de coisas que eu nunca havia escutado. Tanto para você ter noção que com 22 anos de idade, eu não sabia a diferença entre santidade e castidade. Porque nunca ninguém tinha falado para mim que eu podia ser santa e que eu deveria viver uma vida casta. Então, para mim, aquilo foi muito impactante. Então, cada pregação era como que as escamas caíam dos meus olhos, os tapões dos meus ouvidos, e eu começava, de fato, a ouvir falar de uma vida nova. Então, saí do PHN desejosa a viver uma vida nova. Mas, como eu te disse, em São Paulo, na grande São Paulo, nunca ninguém tinha me convidado para vir para a igreja. E eu não tinha amigos de igreja. Então, eu não consegui viver o PHN. Eu voltei para São Paulo e não consegui viver o meu PHN. Rola medo, assim, da galera, por exemplo, né? Você vai para um retiro, o seu convívio, os seus amigos não, né, de dia a dia não vieram, né? Rola aquele lance assim, chacota, piadinha. Você vai lá, agora você quer ser a santa. Né? Rola isso também? E inibiu você um pouquinho de buscar a santidade ou não? Você não... Nesse tempo, não. Ainda não? Nesse tempo, ainda não, porque eu não sabia que eu tinha tido um encontro com Cristo. Eu vivi algo assim que revolucionou a minha vida, mas que eu não conseguia expressar. Então, eu falava com as pessoas que eu trabalhava, que eu estudava, e eles não sabiam do que eu estava falando. Que interessante. O que é isso, padre? É anestesia? O que rolou aí? Foi mexida totalmente por dentro, mas não expressou ainda em
em atos concretos, né? O que acontece? É aquilo, né? Quando o Senhor passa na vida de alguém, ele dá a graça na totalidade, né? Agora vai depender de quem recebe, se recebe também na totalidade da graça que vem do alto. Então, por isso que muitas vezes nós percebemos, a pessoa foi no encontro, achou legal tudo ali, mas volta para as realidades normais de trabalho, de faculdade e acaba esfriando, né? Porque não deixou que aquela graça do alto, vinda com toda força, agisse plenamente, né? Mas ficou a sementinha ali, Ficou né? a semente, não. Ficou a sementinha ali, né? Sim. E como é que foi a continuidade disso aí? Quando é que você falou, não, para, chega, para com a palhaçada, cansei de brincar de viver, deixa eu experimentar esse Deus vivo mesmo. Quando que foi esse estalo? Eu tentava colocar em prática tudo que eu tinha escutado, mas ninguém falava a mesma língua que eu naquele lugar. Então, de fato, São Paulo é uma região muito promíscua, né? O foco, o objetivo é trabalhar, é ganhar dinheiro, é você ter uma vida financeira estável. Então, tudo que eu ouvi na Canção Nova era contrário a tudo que aquele meu ciclo de amizades tinha como perspectiva. Então, eu não tive como aplicar, eu fiquei, tipo, quem vai me ajudar? Não tenho ninguém aqui perto, ninguém é de igreja. Então, assim, realmente eu não conseguia fazer um convite, vamos para a igreja, porque eu até tentei ir à missa aos domingos, mas a vibe que eu vivia, a curtição e tudo aquilo, uma missa de domingo não conseguia sustentar. Paulistana mesmo, né? Aquela vibe ali, da Canção Nova, pança, guitarreira pegando e tal. É bem por aí. É o dia a dia, né? Diferente, né? Com certeza. E também toda uma história, né, Peter? Então, foi toda uma história, né, de vida, de feridas, de marcas. E aí eu fui entendendo que o PHN não seria na minha vida de uma hora para outra. Eu precisaria, de fato, de uma constância. Então, na primeira vez, eu não consegui. Eu voltei para o PHN no ano seguinte. Então, a melhor parte do ano era quando chegava o PHN. Então, eu esperei ansiosamente pelo ano seguinte, porque eu queria vir para o PHN, porque eu queria fazer de novo aquela experiência. E quando eu vim pela segunda vez no PHN, foi dito na pregação que eu precisava voltar e procurar um grupo de oração. Aí eu falei, agora eu entendi. Então eu vou voltar, vou procurar um grupo de oração e lá eu vou encontrar jovens que também conhecem Jesus e que vão querer viver o PHN. E aí foi o que eu fiz. Eu voltei para o PHN no ano seguinte, voltei para São Paulo. E quando eu voltei, eu fiz uma lista, eu entrei no site da RCC, fiz uma lista de grupos possíveis próximos ali da minha região. Que ideia maravilhosa, que legal. Ariane, olha só, a Ariane trabalhando no marketing de uma paróquia, isso é espetacular. Que coisa legal que você decidiu fazer. Você entrou na CNBB, pegou a lista dos grupos de oração que estava mais perto de você. Da RCC. Da RCC. Procurou os grupos de oração que ficavam ali mais acessíveis a você e você foi visitá-los. E eu fui visitá-los. Que legal, que legal. E aí eu fui visitá-los, meu irmão foi comigo, meu irmão veio comigo para todos esses PHNs. Irmão parceirão, né? Parceirão, era nós. Então eu fui e fiz essa relação, eu acho que tinha em média 14, 15 grupos de oração. E eu fui em todos. E alguns já não existiam mais. Outros tinham mudado de dia, não coincidiu o dia em que eu fui. E alguns, a pessoa mais jovem que tinha devia ter uma faixa ali de 69 anos. Então, não me identifiquei muito. Não era muito caso, né? Acabou que eu não me identifiquei. Ariane, mas ali você já percebeu, eu vou achar um lugar para mim dentro da igreja, eu vou ficar com Deus, não vou me separar dele. E isso que é lindo, né? E aí começa um processo de fato de mudança, porque aí você se apega com Deus e a mudança vai vindo. Né? E nesse segundo PHN eu tive a graça do batismo no Espírito. Então eu orei em línguas, eu fiz uma experiência fantástica com o Espírito Santo. E o meu sonho era que eu encontrasse um grupo de oração que cantasse aquela música... que hoje o céu se abre para derramar. O meu sonho era encontrar um lugar que cantasse aquela música que cantou na Canção Nova, que cantasse lá no meu grupo de oração. Ô, banda, já fica aí, ó. Já vamos cantar essa na saída, hein? Legal. Esse era o meu sonho. E, de fato, eu não encontrava. Então, depois desse tempo, Peter, foi um tempo um pouco mais intenso, porque eu havia experimentado o PHN, não conseguia colocar em prática e ficava muito frustrada comigo, porque eu não conseguia viver o PHN.
E eu falo que quando eu comecei o meu caminho para a Canção Nova, eu perguntava: quando você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus a cada PHN. A cada PHN ele se apresentava para mim de um jeito novo. Então, a minha experiência com Cristo é a experiência da persistência. Ele não desistiu de mim. Que lindo. Eu não conseguia, mas ele não desistia. E aí vim para um terceiro PHN e depois desse terceiro PHN, eu falei: agora tem que ser para valer. Porque aquela vida que eu levava me violentava muito, porque eu não queria ser aquela menina. Eu não queria mais balada, eu não queria mais bebida, eu não queria mais aquela curtição. Eu queria uma vida nova. E aí fui seguindo, fui tentando. Quando eu voltei decidida. Eu vou cancelar todos os meus contatos. Eu decidi realmente viver um PHN, um Revolução Jesus. Você começou a peneirar o seu vínculo. Total. Eu não peneirei, eu fui radical, eu cancelei. Eu chamei, na verdade, uma amiga, a Vanessa. Falei: eu quero que você quebre o meu chip, eu quero que você entre no meu Facebook, eu quero que você mude todas as minhas senhas, eu não quero ter acesso com mais ninguém. Porque as amizades me levavam para um outro caminho que eu não queria mais ir. Então, eu precisei dessa radicalidade, de dizer: não quero mais. Foi dolorido, mas foi necessário. Olha, Ariane, pode fazer um fundinho aí, né, por favor, no sol? É lá? Desculpa aí. Ó, ainda bem que tem os irmãos. Você tá vendo? Quando tem irmão de verdade, é ótimo. Corrija, gente. Agora, quando não é amigo de verdade, deixa errar. É compassível com o erro, né? Exatamente. É até providencial isso, né? O amigo de verdade, ele não é complacente. O amigo de verdade, ele quer o nosso bem, né? E por isso a gente tem que, quando a gente tem um contato com Deus e a gente experimenta o amor real de Deus, a gente pensa assim: meu, isso que é amor de verdade. Isso que é se importar comigo de verdade. E por isso, e você não é o primeiro caso, quando as pessoas têm um encontro com Deus, naturalmente as pessoas começam a avaliar. Falam: peraí, essa pessoa eu chamo de amigo, mas não me trata com o amor verdadeiro que Deus me trata. O jeito que Deus me quer. Porque aí você começa a ter um norte. Você tem como se você tivesse um padrão, né? Porque sem esse padrão, sem esse norte, volta aquilo que a gente estava conversando no outro bloco com o padre. Tudo fica relativo. Como é que você vai ter um caminho sem ter uma bússola? Você tem que ter um norte, um ponto de referência. E esse ponto de referência é o próprio Deus. É Jesus. Por isso ele falou: eu sou o caminho, né? Então, eu quero louvar a Deus por essa radicalidade que você apresentou, né? A radicalidade com que você tratou a sua vida com Deus, com que você tratou a si mesmo. Eu quero louvar a Deus porque, se a gente quer viver neste mundo sem ser apegado ao mundo, a gente tem que ser radical. Você está me ouvindo? Você que está aqui nessa câmera. Você quer viver nesse mundo e não quer ficar aqui fixado nesse mundo, porque esse mundo é passageiro. Não sei se você sabe, um dia você vai morrer. Você quer viver nesse mundo sem estar apegado nesse mundo, você tem que ser radical. Isso vale para todos nós. Radical. Radical vem de raiz. Criar raiz naquilo que a gente acredita e ser verdadeiro, certo? Então, buscar radicalidade em tudo. Bom, ainda tem um tempinho. Nós vamos ter um videozinho especial, né? Que, como é que eu posso dizer? Um videozinho que eu imagino que vai mexer com o seu coração. Ai, meu Deus. Um vídeo que vai mexer no seu coração e que tem a ver com, enfim, é a cereja do bolo, né? De toda essa mudança, de toda essa transformação, e agora Deus abrindo as possibilidades de um futuro maravilhoso para você, tá bom? Então, vamos lá, roda esse VT aí dessa pessoa especial que eu posso dizer que te ama. Olha aí, vamos lá. Oi, meu amor, passando aqui para falar um pouco dessa mulher de Deus que você é. Uma mulher que busca fazer sempre a vontade de Deus, que relaciona-se com Ele no ordinário do dia a dia, nos fatos, nos acontecimentos, no trabalho, que procura ser prudente, busca o discernimento em Deus. Uma mulher muito intuitiva, onde Deus fala concretamente ao seu coração, mas que também o encontra na palavra,
acredita, confia, espera nas promessas que Deus te deu e toca na graça de ver o cumprimento dessas promessas, mas também que o busca na adoração, na Eucaristia, no Santo Rosário, na sua intimidade com a Virgem Maria, que te ajuda a viver esse processo também de restauração da mulher nova que nasce a cada dia. Eu posso contemplar. Você também é uma mulher muito humana, que acredita no outro, que nunca desiste do outro, que se compadece e tenta levar o outro para Deus e a ser melhor sempre. Também posso tocar nos frutos dessa vida no Espírito. Você é uma mulher de muita fé, muita esperança, caridade. E hoje me relacionar com você é uma graça, porque nós tocamos em alguns frutos do namoro casto. A paciência, o diálogo, a compreensão, o perdão 70 vezes 7, a reconciliação, o carinho, a pureza, simples gestos, troca de olhares, pegar na mão, falar que ama, sem segundas intenções, sem malícia. E é uma graça viver tudo isso com você. Que a Virgem Maria continue nos conduzindo neste caminho de santidade. Te amo. Lindo, hein, Ariane? Pode voltar ao fundo aí, Ney? Que lindo, né? O que ele falou ali, de fato, até hoje, essa sua busca verdadeira de viver com Deus, né? E assumir os propósitos que você mesmo escolheu, né? De viver aqui na Canção Nova. E ouvir isso de um namorado, falando pra você, sem malícia, sem querer aquela pegada a mais, claro, a gente luta, né, para poder ter uma experiência abençoada por Deus, né, como deve ser. Claro que nós não somos de plástico, a gente sente vontade de abraçar, não sei o quê, de concretizar o que a gente, né, enfim, aquilo que está no nosso coração, a gente quer se unir à pessoa, mas a gente espera para fazer isso no momento certo, do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa. E perceber isso, um homem, um namorado seu falando isso, né, te incentivando a viver isso, e vocês vivendo esse relacionamento santo juntos, é lindo, é maravilhoso, e é um privilégio para nós ouvir uma história como essa aqui no PHN, viu? Que bom, Peter. É de fato um processo de restauração que Deus tem feito na minha vida, e com certeza Ele faz parte desse processo de restauração. Você é feliz, Ariane? Você é feliz? Eu sou muito feliz. Sorrisão, né, gente? Para quem vivia no linear, né? No todo mundo, que bênção, que maravilha. Graças a Deus. Que bênção, essa felicidade. Bom, a gente vai pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco. Vamos falar um pouquinho mais, já falamos um pouco, vamos falar um pouquinho mais dos santos arcanjos, tá bom? Dessa devoção aos santos arcanjos. Vamos rezar e pedir para Deus esse batismo no Espírito Santo por você. Não vai com todo mundo não, cara. Seja um ponto fora da curva, sabe? Seja radical, seja diferente. Ser de Deus é intrigar os outros, sabia? Quem é de Deus, intriga os outros. Como é que pode? Como é que pode ser feliz assim? A coisa não vai como deveria, tá ralando, tá acontecendo às vezes coisas erradas aí, tal, da luta do dia a dia, mas a pessoa tá feliz. É isso, ser de Deus incomoda. Isso é pra você também, tá bom? Vamos juntos. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos cantar essa música tão linda do Espírito Santo, tá bom? E aí a gente continua essa história tão linda. Vamos lá. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos
ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. A te louvar e te amar. É isso aí, galera. Lembrando que o programa PHN, ele fica depois inteirinho lá no YouTube. Tá aqui o link para você depois assistir o programa inteirinho, tá bom? Confere lá, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa desse programa, você identificou o testemunho, ou até você mesmo. Puxa, quero ver de novo. Vale a pena, vai lá no YouTube, tá lá. Assiste de novo e manda, sim, é uma forma sim de evangelização. Manda o PHN para aquela pessoa que você sabe que precisa. Voltamos aqui nesse último bloco, né, padre? Pertinho aqui dos Santos Arcanjos, já falamos deles, né, no segundo bloco. Mas agora, de novo, a gente vai falar sobre essa devoção aos Santos Arcanjos, né? Estamos comemorando a festa dos Santos Arcanjos. E onde que nasceu, padre? Quando que as pessoas sentiram essa inspiração de ter essa devoção aos Santos Arcanjos? É porque é bíblico, né? E a gente vê lá no Antigo Testamento e vê no Novo Testamento. Está na história bíblica. Então está na história bíblica. Então desde sempre já existia, né? Desde os inícios, uma devoção aos anjos, né? E aqui já estou na mão aqui fazendo uma merchan, né? É o Devocionário aos Santos Arcanjos, merchan, inclusive, né? É maravilhoso esse livro. Se quiser, tem na nossa loja, né? loja.cançãonova.com. Você pode adquirir. Aqui tem toda a história de cada um dos arcanjos, aquilo que nós falamos, mas bem mais aprofundado. Tem também as orações de cada um deles, que você pode adquirir também e conhecer um pouco mais sobre os anjos. E aqui não só falar dos arcanjos, né, Peter? Porque é uma festa dos anjos, né? Os anjos e Deus. E aqui, claro, especificamente os arcanjos, porque biblicamente são os únicos que têm nomes bíblicos, né? O padre, o óbvio precisa ser dito, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Por que tem os anjos, tem os arcanjos, tem os arquidemônios também? Sei lá. Esse nome aí não. Não, isso não, né? Mas tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia, né? Uma hierarquia. E geralmente a igreja vê essa hierarquia de acordo com a proximidade de Deus, né? Então, os arcanjos, eles já não são os mais altos na hierarquia, né? Mas tem os anjos, tem os arcanjos, a gente vê lá... Tem os querubins. E Paulo fala lá em Efésios das potestades, né? Os principados e potestades também. Ali não é só... Principados e potestades não só são demônios. Não, os anjos, é uma hierarquia de anjos. Existe hierarquia nos anjos, tem nos os demônios principados também? E potestades bons e tem os demônios também, né? E aí, biblicamente, foram pegando essas várias denominações dos anjos. Claro que aqui a gente sempre enfatiza mais os arcanjos, porque eles têm nomes, né? Uhum. Porque, como eu falei no início, os nomes deles são pelas missões que Deus deu a cada um deles. Então essa é a festa dos santos anjos. Isso, santos anjos. Não é só os arcanjos. A gente lembra de todos, né? Uhum. E aqui, essa importância dos anjos, dos arcanjos e o anjo da guarda, né? Também, aqui nós entramos também, são dados por Deus para nos ajudar nessa busca de santidade e na salvação, né? Para que nós consigamos chegar no céu, principalmente os anjos da guarda. Então, mas vamos lá. Os anjos nos ajudam. Como que ele ajuda? Assim, no concreto. Estou vivendo aqui e o anjo vai me ajudar. Anjo, dá uma ajuda aí. No quê? É no âmbito espiritual? Espiritual, né? Uhum. Por exemplo, os anjos são seres não carnais, eles não são como nós. Eles são seres espirituais, mas aí se parece conosco porque eles são dotados de inteligência e também vontade. Assim como nós. Os anjos, sim, claro. Só que a diferença lá, né, nós nunca vimos a Deus face a face. Não temos proximidade com Deus. Um dia teremos. Mas os anjos, sim, eles têm, né? Os decaídos também tinham. Os anjos, eles têm proximidade com Deus. E por eles não passarem pela morte, então ali a vontade deles, a decisão deles é eterna, né? Por isso que os anjos decaídos decidiram por não estar na presença de Deus e foram jogados para o inferno. Então
para nós, enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade do arrependimento. Agora, depois da morte, nós somos iguais aos anjos. Aí não temos mais... Por isso a seriedade que nós devemos ter na nossa vida presente, na nossa vida terrena. E aqui eu quero colocar também, Peter, sobre a questão dos nomes, né? A nossa doutrina católica só tem 3 nomes de anjos: Gabriel, Rafael e Miguel. Que tem seitas aí também que usam... Porque, e um perigo, e não só... muitos católicos são enganados por algumas sopros de doutrinas aí que ficam colocando outros nomes de anjo. E ainda tem até umas práticas que é importante colocar aqui, de colocar nome no anjo da guarda. Não tem nome. A nossa doutrina católica é anjo da guarda. E você falou da ajuda, né? O anjo da guarda, ele vai ajudar a gente na caminhada ali. Claro que ele não pode forçar a nossa vontade. Mas é de uma forma espiritual, é uma ajuda espiritual. Todo aquele que nasce e ali é batizado, ali recebe um anjo que vai estar ali todos os dias cuidando, né? E ali conduzindo. De alguma forma, espiritualmente, ele vai nos conduzir para o bom caminho. Uma pergunta difícil aqui, padre. A gente só recebe o anjo depois que a gente é batizado? O anjo da guarda? Olha, Deus, ele já tem predestinado assim um anjo para cada um, mas a partir do momento ali que nós somos batizados, chamados de filhos de Deus, ali o anjo age na totalidade. Como, né? Se ele já então, tivesse, de fato, a autoridade para fazê-lo. Sim, sim. Que maravilha. E é isso, porque a nossa luta, e aí lembrando de Paulo, como eu falei lá em Efésios, né, a nossa luta, que ele fala, não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. E por isso é importante, nós travamos dia após dia uma batalha espiritual. Então precisamos nos revestir de toda a ajuda necessária, clamando os santos arcanjos, mas principalmente aquele que Deus deu para nós, né? Lembrando sempre, trate o meu anjo da guarda, não precisa dizer nome, né? Chamando por ele a todo momento, diante de uma decisão que você vai fazer, diante de um caminho ali que você está na dúvida, pede ajuda ao anjo da guarda, né? Inclusive aquela oração que com certeza, com certeza a sua mãe deve ter ensinado para você, sua avó, entendeu? Porque, de fato, isso que o padre falou, é uma proximidade com os anjos que data desde as Sagradas Escrituras, né? Desde muito tempo, a proximidade dos seres humanos com os anjos. Né? Inclusive uma relação muito linda entre os humanos e os anjos nesse sentido. E não é só coisa de criança não, como você falou, que nós aprendemos aquela oração tão linda do anjo da guarda, tão simples, levar para frente, né? Precisa até o fim da nossa vida pedindo ajuda ao anjo, né? E ele vai ajudar. E legal saber sobre os anjos, né? A gente está aqui conversando, batendo um papo sobre os santos anjos, né? Mas vale a pena a gente estudar. Porque eu vou falar um negócio para você, padre. Para o senhor... Para você, para o senhor, é amigo, né? Amigo e padre no mesmo tempo. Então, para você, para o senhor, eu posso falar assim que a gente perde, o mundo hoje faz a gente perder tanto tempo estudando tanta coisa, né? E a gente pode debruçar um tempo de fato para conhecer os anjos, né? As experiências com os anjos, coisa muito. Tem mais alguma coisa aí? Não, aqui só para citar aqui, fundamentar lá no nosso catecismo, né? No parágrafo 336 vai dizer, desde a infância até a morte, a vida humana está rodeada de sua proteção e de sua intercessão. Cada pessoa tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo na vida. Desta terra, a vida cristã participa, pela fé, na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Às vezes não queremos entender totalmente, porque não vamos, é algo espiritual. É um mistério de Deus que com certeza nós vamos entender bem mais quando estivermos lá e pudermos ver os anjos, né? Mas é saber que Deus nos dá essa ajuda. É isso aí, maravilha. Fica aqui a dica, eu vou passar a dica para o padre, nas mídias sociais, né? O padre já tem colocado alguns conteúdos a mais. Vale a pena seguir o padre nas mídias sociais, no Instagram. Está passando aí o endereço para você achar o padre no Instagram, né? Então vale a pena. O padre também está postando algumas coisas, um conteúdo a mais, né? Tanto no dele quanto também no do PHN, no Instagram do PHN.
Tá passando aqui no GC também o Instagram do PHN. Então, vai lá, procura. Tem uns conteúdos a mais do padre que tá muito bacana. Outros irmãos da Canção Nova também que estão sendo convidados a falar um pouco mais sobre esses temas que nós trazemos aqui. Então, fica a dica para você. Entra lá nas mídias sociais e acha a gente lá, que com certeza você vai ter um conteúdo bem bacana e bem acessível, né? Porque é desse jeito aqui que a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, vai querendo saber mais, né, sobre estes e muitos outros assuntos. Bom, deixa eu voltar a falar com a... Ô, padre, valeu, hein? Maravilha. Deixa eu voltar a conversar aqui com a Ariane. A Ariane tem uma experiência muito linda também, né, com São Rafael, né, com o Arcanjo Rafael. Eu tenho uma experiência com São Miguel. Um sonho que eu tive quando eu era pequeno, uma experiência fortíssima. Eu dormi em casa, estava dormindo, eu era criança, eu saí de casa e quando eu me toquei, era um sonho, quando eu me toquei, quando eu acordei, eu estava na frente da igreja. Tinha por volta de uns 8, 9 anos, né? Mas, enfim, eu não vou contar o teor do sonho, porque às vezes pode causar um sensacionalismo e tal, desnecessário. Mas a minha experiência é com São Miguel Arcanjo e um sonho bem cabuloso, assim, né? Mas é pouco tempo que tem para falar, então é melhor... Né? Hoje, no mundo atual, a gente tem que falar bem, né, compassado, explicando tudo, senão gera um transtorno terrível. Mas a minha experiência com São Miguel, e você falou de algo lindo com São Rafael e Sim. o seu pai. Sim. Como é que foi? Na verdade, eu tenho muitas graças alcançadas por meio dos arcanjos, por meio dos anjos. Então, concretamente, teria muitas para dizer. E São Rafael, no meu processo de namoro com o Nivaldo, uma brincadeira que eu fiz com São Rafael, limpando a capela lá em Queluz. Nós éramos amigos, não existia sentimento nenhum. Nós fomos limpar a capela e São Rafael estava meio que quebradinho. E aí, a gente limpando a capela, eu lembro que eu brinquei com São Rafael. Eu falei, São Rafael, né, significa Deus cura. Então, ajuda a gente na nossa afetividade, na nossa sexualidade. Eu nunca imaginei que ele levaria tão a sério. Então, Ué, então vamos unir o útil ao agradável, vamos juntar os dois, já cura os dois de uma vez. Foi praticamente isso. Que lindo. Mas uma graça também que eu gostaria muito de partilhar é que depois que eu vivi a radicalidade, graças a Deus eu conheci os jovens sarados, eu comecei a ter uma caminhada ali firme. E como eu sabia que ali na região de Itaquera, da Zona Leste, tinha essa questão da evangelização que ainda não tinha chegado, eu abri uma missão dos Jovens Sarados na região do Tatuapé. Eu abri uma missão ali junto com meu irmão e mais alguns amigos. E ali nós começamos a evangelizar muitos jovens, graças a Deus. Uma missão muito fecunda. E tive a graça de levar muitos jovens de São Paulo para Deus. Graças a Deus temos frutos até hoje nessa missão. E eu queria rezar pela minha família, porque eu queria que a minha família experimentasse aquilo que eu estava experimentando. Eu fiz a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e existe um conto que diz que quem leva os nós para ela é São Rafael. E eu já tinha uma afinidade muito grande com São Rafael, e tenho certeza que ele levou o nó da conversão da minha família para Nossa Senhora desatar esse nó. E ali, preparando um retiro para os jovens, nós estávamos próximos ao Carnaval, e aquela loucura, inscrição, ficha, doação, alimento, vamos para lá, vamos para cá. Eu parei para rezar o meu terço. E ali eu falei para Nossa Senhora e para São Rafael que eu não tinha esquecido ainda do processo que eu queria que meu pai experimentasse. Porque o meu pai foi um pouco resistente em relação à minha conversão. Então, para ele foi algo que assustou um pouco, toda a minha mudança. E eu pedi para Nossa Senhora e São Rafael a conversão do meu pai. E preparando ali o retiro, tudo chegou a sexta-feira do Carnaval, viajamos, fomos para a casa de retiro, e nós tínhamos ganhado uma doação de pães de uma padaria ao lado da casa dos meus pais. Fomos para o retiro na sexta-feira. No domingo de manhã, um dos jovens que estavam aplicando o retiro comigo voltaram para São Paulo para buscar essa doação de pães. E quando ele chegou na padaria, o meu pai estava na padaria, e eu não sabia de nada disso. E quando meu pai viu aquele jovem ali, ele falou assim, tem vaga no carro? E aí ele falou assim, tem, o senhor quer ir? Aí ele falou, quero. Só que o meu pai, nesse tempo, ele estava bem afastado das coisas de Deus, né? Nem de missa dominical. E meu pai foi.
E eu ali cuidando das coisas de Deus e, né, evangelizando e arruma isso e resolve isso. E naquele fervo ali, o meu pai chegou na casa de retiro, eu não vi o meu pai chegar. O meu pai foi até a sala de pregação e para quem já fez Maranatá, tem uma pregação ali que fala sobre a família. E no final canta a canção da família e eles chamam as pessoas de um pouco mais de idade para fazerem o papel do pai e da mãe. E ali o meu pai foi chamado para ser um dos pais. E o meu pai foi, né? Nunca tinha chegado num retiro, não sabia direito o que estava acontecendo, mas muito dócil ele foi. E o meu pai começou a abraçar os jovens. E nesse abraço, abraçando os jovens, o meu pai teve um encontro pessoal com Cristo. E mudou tudo. Que maravilha. Pode voltar em Lá maior agora, né, Ney? Por favor, não é sol não, em Lá. A gente vai terminar rezando. E eu peço ao Senhor agora que aquilo que a Ariane experimenta hoje, aquilo que nós podemos experimentar hoje dentro da igreja, que você também tenha a oportunidade de experimentar. Talvez isso aconteceu na sua vida hoje, está acontecendo agora. Puxa vida, será que só eu não sou feliz? Será que só eu não sou realizado? O que acontece? Por que no meu coração existe esse vazio tão grande, né? E na verdade Deus está ali querendo tanto que você se aproxime dele, para ele te mostrar as coisas dele, para ele mudar a sua casa, mudar você, mudar a sua família, mudar a sua história. Os santos anjos ali, olha, é lindo ver esse movimento do céu, respeitando a nossa liberdade e estando ali para ajudar a gente quando a gente precisa, chorando com a gente, vibrando com a gente. E por isso que existe nas Sagradas Escrituras a mais festa por um pecador que se converte do que 99 que não precisam de conversão. É o céu inteiro voltado para a gente, para que a nossa história no final seja uma história feliz, um final feliz. Deixa eu ser sincero com você, você pode ter uma história assim, com um final feliz, mas primeiro é preciso abrir o coração, deixar Deus entrar, deixar o Espírito entrar e mudar a sua vida num todo. Quer ser louco de verdade? Ajoelhe agora onde você estiver. Eu não sei onde você está. Ajoelhe agora. Mesmo que você pareça o cara mais louco da face da terra, a menina mais doida que existe na sua família. Está sozinha na sala? Ajoelhe. Se você está ouvindo essa gravação no YouTube, põe um fone agora de ouvido. Vai para um cantinho onde ninguém está te vendo e deixa Deus tocar você de verdade. Mesmo você que sempre duvidou de Deus, não existe. Você nunca se abriu para Ele. E aí você fica duvidando da existência de alguém, não que não existe, mas que respeita a sua liberdade. Se abre para Ele para você ver. Ele respeita a sua liberdade. Do mesmo jeito que você se fecha falando para Ele assim, não vem, Ele não vem. Ao mesmo tempo, Ele também respeita a sua liberdade quando você fala, vem Senhor, me toca. Ele respeita a sua liberdade e vai. E vai aonde Ele precisa ir. Cura o que precisa tocar. Por isso, eu peço agora esse poder do Espírito Santo e nós vamos rezar por você. Nós vamos nos colocar aqui na frente. O padre vai vir cantar pra gente também. E agora, o Senhor quer tocar você. Saiba disso. Deus quer tocar você. Você. Se abre. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E se você, assim como eu um dia, sentiu esse vazio interior, essa falta de esperança, o Senhor, Ele quer nessa noite levar a você esse sopro do Espírito, a esperança de uma vida nova, a esperança que só aquele que verdadeiramente experimenta a ação do próprio Cristo na vida pode de fato viver essa vida nova e experimentar dessa alegria que não passa, que não é passageira, essa alegria que é perene, que é constante, que traz sentido. Eu convido você, jovem, a se abrir à ação do Espírito Santo e a não ter medo daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Muitas vezes eu impedi a ação de Deus na minha vida porque eu tinha medo daquilo que Ele iria me pedir, mas Deus não me tirou nada. Mas Deus, Ele me deu tudo. E Ele quer te dar o tudo nessa noite. Ele quer te dar o Espírito Santo. Hoje
ser fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E já vai soltando a sua voz no Espírito, e assim nós vamos terminando esse programa de hoje, louvando ao Senhor por tantas vidas tocadas, transformadas. Obrigado, Senhor, por esse PHN, obrigado pela vida da Ariane partilhada aqui para nós. Obrigado, Senhor. Nós vamos terminar assim, rezando no Espírito, e você também em casa, onde quer que você esteja, acompanhando o programa na TV ou a gravação. Que o Senhor agora te conduza a essa oração do Espírito Santo agora, te cure, te liberte, te transforme. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Toca cada um dessa equipe, Senhor, na banda. Toca, Senhor, a parte técnica, toda a canção nova. Toque a todos nós, Senhor, as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos trabalhos, o nosso futuro, Senhor. Toca-nos, liberta-nos.